Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o projeto de clube empresa do Santa Cruz para a próxima temporada, no caso trazendo algumas atualizações sobre esse projeto que já vem sendo falado há muito tempo. Quero falar também desde o início, quando surgiu essas especulações de que o Santa Cruz poderia virar uma SAF, o que tivemos de atualizações, qual que seria o valor de mercado do clube, dívidas, receita dos últimos anos, enfim, e até mesmo essa história do Marcelo, né, que acabou surgindo, de que o jogador poderia comprar o clube, o que será que aconteceu, enfim, quero comentar tudo aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel, conto aí com a ajuda de vocês, torcedores do Santa Cruz, para chegarmos a essa marca de 50 mil inscritos, né, que tá um pouco longe, mas sem dúvidas, se você se inscrever, deixar seu like, vai me ajudar demais. E só lembrando que por aqui já trouxemos diversos conteúdos como esse do Santa Cruz, seja por exemplo do projeto de clube empresa, notícias do mercado da bola, né, contratações, de olho no ano que vem. Então se inscreve aqui embaixo, tenho certeza que você vai gostar. Antes de darmos sequência, eu tenho um recado para vocês dos nossos patrocinadores, a 1xBet, que haja apostas esportivas que está com ótimas cotações para o jogo de sexta-feira contra a equipe do Brasil, contra o Camarões. No caso, uma vitória do Brasil pagando 1,23 a cada real apostado. Por exemplo, se você apostar R$100, igual eu apostei aqui, eu deixei aqui na tela, pagando 123 de retorno, né? Então, a cada R$1 você volta em 1,23 numa vitória do Brasil, uma ótima cotação para você apostar. Lembrando que você utilizando o cupom aqui do canal, do Black Cartel Foot, você vai ter Black Cartel, né? Igual eu deixei aqui, na hora de fazer a sua aposta, você coloca lá esse cupom que você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Por exemplo, você depositou ali R$100, né, lá na 1xBet, você coloca o cupom do Black Card, você vai ter R$200 para começar a apostar e pegar essas ótimas cotações, né? Seja desse jogo do Brasil na próxima sexta-feira, vários outros duelos da Copa do Mundo. O link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, esse projeto de clube empresa no Santa Cruz, que não é de hoje, né? Até porque desde dezembro de 2021, ou seja, quase um ano, né? Basicamente, tem sido comentado desse assunto depois de Cruzeiro, também o Botafogo e o Vasco terem avançado nessas tratativas e virado, ou se não já bem encaminhado, né? O projeto de clube empresa para 2022, que foi o que aconteceu e desde então tem surgido especulações e até mesmo o ídolo do clube aí, né? No caso, o zagueiro, o Ricardo Rocha, revelou conversas no mês de março com investidores que estariam interessados, né, um grupo americano na SAF do Santa Cruz, e de acordo com ele, eles gostaram muito, né, em um papo aí no podcast legal, o ex-técnico e jogador também comentou um pouco sobre isso, demonstrando que vai ajudar, por exemplo, o Santa Cruz se tiver alguma possibilidade para tentar, né, no caso, conversar com investidores e ter essa intermediação. O Ricardo Rocha, nesse podcast, disse o seguinte, abre aspas, um grupo americano me procurou para buscar um clube no Brasil e eu tenho falado do meu Santa Cruz, né? O Santa Cruz está na 4ª divisão e ele viu a história, gostou muito. O presidente que ganhou as eleições, o Antônio Luiz Neto, é uma pessoa amiga minha que me procurou para eu tentar ajudar. Se eu puder ajudar o futebol brasileiro, eu vou ajudar. E não é, no caso, só o Santa Cruz. Então, ele já deixou claro que teve essa procura e o grupo acabou interessando, né, nas tratativas, mas não tivemos nenhuma especulação mais sobre esse assunto, ou, por exemplo, o Ricardo Rocha comentando, né, sobre isso, dele ajudando, né, nesse projeto de clube empresa. Mas além disso, o próprio vice-presidente jurídico da equipe Coral afirmou que, no caso aí, o Lucas Valência, né, disse que o assunto tem sido tratado, né, no caso de forma dirigente no Arruda, mas afastou a possibilidade de qualquer negócio já sacramentado, por exemplo, em torno da SAF. Ele comentou um pouco sobre isso e falou o seguinte, abre aspas, os contratos de investidores estão sendo tratados de forma profissional, os contatos, né, melhor dizendo, dirigente. O presidente está se familiarizando com o projeto, compreendendo a relevância e particularidades de uma SAF, um interesse vinculado ao nome como o de Ricardo Rocha, que tem respeito no cenário esportivo, mostra a força do Santa Cruz, né, e a seriedade desse projeto, que seríamos tratando o tema, né, com a devida cautela. Então, no caso, ele afirmando que teve sim algumas conversas, mas que não iria vazar nada nesse sentido, e até no caso responder nessas especulações que teve justamente por conta do nome aí do Ricardo Rocha sendo atrelado aos investidores. E só lembrando que essa possibilidade de virar um clube empresa é um desejo antigo, ainda mais aí o presidente atual, o Antônio Luiz Neto, apesar de internamente o Santa Cruz não ter lá os maiores interesses de virar um clube empresa agora em 2022 ou 2023, o Antônio Luiz Neto, podemos dizer assim,
não é um presidente totalmente contrário a essa ideia de virar um clube empresa, como por exemplo um presidente ali, o Paz, no caso como foi em outros clubes do Nordeste, o Fortaleza, até mesmo o próprio Bahia inicialmente não tinha tanto interesse assim lá em 2019, 2020, quando foi conversando do projeto, mas acabou que quando aprovou, virou um clube empresa. Por exemplo, o Omar Coelho, presidente do CSA, não tem interesse nenhum em virar um clube empresa, então tem várias discussões, né, vários níveis que acaba deixando esse projeto inviável, principalmente se o presidente não tiver interesse. Mas no Santa Cruz essa história é um pouco diferente. No caso, desde quando foi rebaixado para a Série C, o clube já vinha para a Série D, né? No caso, já vinha vendo essa possibilidade desde o mês de fevereiro de virar um clube empresa. E até mesmo teve alguns avanços positivos para esse tópico que eu quero comentar aqui com vocês, como por exemplo a mudança no estatuto. É óbvio que só teve algumas aprovações, ainda por exemplo hoje não é permitido um grupo de investidores por exemplo, chegar e colocar o dinheiro e comprar a SAF do Santa Cruz, porque teria que ter mais algumas aprovações. Porém, já teve essa mudança no estatuto, né, do Santa Cruz, permitindo, no caso, a Constituição do Futebol, que poderia, assim, no caso, ser aprovada, outras mudanças no estatuto. Hoje é permitido a SAF, mas, por exemplo, para virar um clube empresa, chegar o dinheiro, teria que ter várias outras reuniões e aprovações junto ao Conselho Deliberativo e também aos sócios. Não é uma tarefa fácil, mas o Santa Cruz já meio que vem andando aos poucos nesse caminho. Podemos dizer assim, que de 0 a 100, já uns 20% tem sido caminhado em busca desse objetivo, né? Que no caso ocorreu esse encontro, essa votação, na partida do Santa Cruz no Arruda contra o Atlético da Bahia, pela Série D do Campeonato Brasileiro. E foi definido que, com a constituição da SAF no futebol, mas não permitido, né, no caso o tricolor, colocar algum capital social como nenhum bem, né? Por exemplo, colocar o estádio do Arruda no projeto aí de SAF, de negociar isso. Não, isso já não é permitido e é algo que pode ficar tranquilo, tá? Até porque os times no Brasil, ainda mais depois da aprovação da lei em agosto do ano passado, fica bem definido, né? O que por exemplo, que vai ser negociado, que vai ser o futebol do clube. Ou seja, o investidor vai ter direito aos direitos de transmissão, venda de atletas, compra de atletas, né? No caso de direito de patrocinadores, e não aos bens do clube, centro de treinamento, estádio, lotes, não vai ter chance de mudar o nome do time ou mudar as cores. Isso aí pode ficar bem tranquilo, porque até mesmo nesse estatuto e essa mudança que já teve no Santa Cruz, já foi definido isso e há muito tempo, né? No caso, podemos dizer assim, no meio do ano já poderia, no caso, confirmar isso, porém ainda falta esse principal, a aprovação e a mudança no estatuto para a chegada de um investidor e virar uma SAF, um clube empresa. Bom, até teve uma coletiva de imprensa para tratar desse assunto no Santa Cruz, que no caso esteve presente várias pessoas importantes, como por exemplo até o próprio Joaquim Bezerra, né, que já teve um papel importante dentro do clube, e o presidente Antônio Luiz Neto, para alguns membros do comitê jurídico para tratar desse assunto, como por exemplo o Lucas Valença, que eu comentei agora há pouco, e o Lucas Cavalcante. E segundo eles, já 5 investidores, isso no mês de junho, né, já havia procurado o Santa Cruz para virar um clube empresa, para por exemplo estudar propostas, ver quanto que seriam os valores. Já 5 investidores teriam demonstrado interesse e adquiriu o percentual. Ele falou o seguinte, abre aspas, estamos conversando com diversos players do mercado, bancos, fundos de investimentos e empresários, e todos que querem colocar dinheiro em clubes no futebol. Isso é uma tendência, afirmou assim no caso o Lucas Cavalcante, que comentou também além disso, no caso sobre as dívidas. O Lucas falou o seguinte, só a transformação em SAF não resolve a dívida, e sim abre a possibilidade de diluir a quitação em 6 a 10 anos. Uma parte da receita vai ir para essa dívida. Que no caso, quando você vira um clube empresa, uma parte do lucro terá que ser destinada a pagar as dívidas. Que, por exemplo, se o Santa Cruz tiver uma dívida que vai vencer 100 milhões de reais em um prazo de um ano, no caso virando como empresa, tendo as vantagens que seria virar um CNPJ aqui no país, acaba que essa dívida poderia ser paga em 6 anos, igual o Cruzeiro, por exemplo, uma dívida de 100 milhões, teria que pagar 60 milhões em 6 anos e depois o restante mais 4, somando 10 anos no total. E bom, além disso, o maior episódio que teve do Santa Cruz, inclusive eu já trouxe vários vídeos aqui no canal, foi esse do Marcelo interessado nas ações da SAF. E isso é um negócio interessante de falar, porque desde o campeonato estadual foi visto ali se não me engano, no clássico contra o Sport, né? No caso, o presidente do Santa Cruz, junto com o CEO do Azures,
que é no caso um dos times donos que o Marcelo é dono, ele e o Mafra lá de Portugal. E o Pedro Weber, que é no caso o CEO do Azures e diretor de futebol do clube, o Martim Carvalho, foram recebidos pelo presidente Antônio Luiz Neto no Arruda, né? No caso, assistiram esses jogos no camarote do estádio. Ou seja, teve sim essas conversas, mas ambas as partes não confirmam, não falam que realmente era para isso o objetivo, e enfim, não tivemos nenhuma atualização oficial desse caso. Mas realmente teve essas especulações, teve essas conversas. No caso, o clube paranaense, que é do Ronaldo, né? Do Marcelo, desde 2017, e o Marcelo já deixou claro que tem interesse de comprar um time no Brasil, um time de massa, né? Com muita torcida, e realmente o Santa Cruz hoje na quarta divisão é o time que eu vejo com uma torcida maior e mais, podemos dizer assim, né? De você querer comprar na baixa, porque tá numa situação muito delicada financeira e na quarta divisão, né? Realmente algo inacreditável. E até teve alguns rumores que seria algo próximo na casa dos 200 milhões de reais. Pouco tempo depois, até mesmo o presidente aí desconversou essa história, falou que 200 milhões de reais não seria. Se fosse isso, ele já teria até aceitado mesmo, se chegasse uma proposta. Enfim, dá pra ver que realmente, acho que se tivesse propostas oficiais, não teria nenhuma especulação, né? Ah, se fosse 200 milhões de reais eu aceitaria. Não, acho que ele não falaria isso, mas que teve conversas, teve, né? Não tem como nem negar essa matéria aí e as fotos divulgadas desse encontro lá no caso, no jogo do Santa Cruz, foi inclusive do próprio Globoesporte.com, ainda no campeonato estadual. Além disso, o Globo Esporte trouxe um trecho importante nessa matéria, que no caso, outro interessado na SAF do Santa Cruz teria sido a JIVE, J-I-V-E, uma empresa que comprou, no caso, um percentual do Lehman Brothers, da parte de crédito deles, né, que foi um banco americano que acabou quebrando, né, lá na crise de 2006, e no caso a JIVE veio hoje com uma boa possibilidade de comprar, por exemplo, times de futebol, até porque eles já estão especializados nessa reconstrução e seria, além do Marcelo, junto com Azures e tudo mais um interessado. Infelizmente essa história do Marcelo acabou não indo muito pra frente e a torcida ficou bem animada na época, né? Muito por conta de ser o Marcelo e que poderia ter um efeito parecido com o que foi do Cruzeiro, por exemplo, tendo o Ronaldo como dono, né? Isso sem dúvidas faz muita diferença. Além de que também tem uma condição financeira interessante para poder ajudar o Santa Cruz a sair desse momento, mas no geral acabou que ficou, né? Por isso mesmo, e não tivemos nenhuma mais outra atualização sobre esse caso envolvendo o Marcelo. Enfim, a grande pergunta é: quanto que vale será então o Santa Cruz se fosse virar um clube empresa? Até mesmo a lista aí do Sports Valley, que é uma empresa que lista os times mais valiosos do país, colocou o Santa Cruz na 23ª colocação, avaliado em 295 milhões de reais. Lembrando que isso não consta, por exemplo, no caso, estádios, propriedades e tudo mais, só, por exemplo, o futebol. Mesmo considerando o fato de estar na quarta divisão, está na frente de outros times, que igual, por exemplo, o Ceará, avaliado em 292, Náutico 287, Goiás 239, Paysandu 162, e muito por conta disso, né, por conta da torcida realmente bem gigantesca e que faz toda a diferença na hora de avaliar um projeto como esse. Mas tem a questão das dívidas, né, que também hoje é próxima dos 280 milhões de reais, fora o déficit que teve na última temporada, que se você for somar, não ficaria surpreso, até por conta da taxa de juros, já está próxima de uns 300 milhões de reais. Então, se fosse virar um clube empresa, possivelmente igual o Cruzeiro, foi medido por 400 milhões em aportes, ainda o pagamento de 1 bilhão de dívidas, né? Então, no caso, não são 400 milhões, e sim 1 bilhão e 400. Se você for somar então do Vitória, seria 300 milhões pelo valor de mercado, de acordo com a Sports Valley, mais a dívida por 300 milhões, algo próximo a isso, então dos 550 a 600 milhões de reais, que seria um valor de mercado do clube. Essa é uma pergunta aí que realmente não sei responder para vocês, até por conta de que não é algo fácil de se definir, né? Quando o clube vai virar uma SAF, sempre tem a chegada de ali uma empresa que faz todo um diagnóstico, uma empresa bem profissional, para fazer ali um levantamento de quanto que vale o clube, qual que é o valor das dívidas, receitas, expectativas de faturamento nos próximos anos, para aí sim virar uma SAF. É óbvio que se tivesse uma primeira divisão, tivesse uma condição mais favorável, eu não vejo o Santa Cruz valendo menos de 1 bilhão de reais, igual foi, por exemplo, o Bahia. A questão é, hoje na quarta divisão, com uma situação bem delicada, com uma dívida muito alta, né, dos 300 milhões de reais, será que poderíamos imaginar um valor tão alto como esse? É uma questão que só o tempo vai definir, mas eu vejo que quanto mais cedo virar um clube empresa, seja agora na Série D para o próximo ano, ou no máximo nos próximos anos aí, numa Série C da vida, numa Série B, seria interessante, muito por conta também de vários investidores estar procurando o futebol brasileiro nesse início de projeto
de clube empresa. E para terminar aqui, quero falar sobre as receitas do clube nos últimos anos, com uma queda significativa quando você compara em relação a 2017 para agora, para você ter uma ideia. Principalmente renda de jogos nos últimos anos, por conta da pandemia, não foi possível ter muito público nos estádios, mas em 2017 e 2018 era algo que rendia em média de 5 a 7 milhões de reais anuais para o Santa Cruz. Em 2020, apenas R$1 milhão, isso no início do ano, né? Em 2021, R$113 mil apenas. Patrocínio e marketing foi um ano interessante em 2019, por exemplo, com mais de 6 milhões e meio de reais, contra em 2017 3 milhões. É uma área que cada vez mais os times vêm se profissionalizando e é justamente para isso que chega uma SAF, né? Eu tenho certeza que chegando no clube empresa, nossa, como assim? Um time do tamanho do Santa Cruz pega apenas 6 milhões e meio de reais no melhor ano de patrocínio e marketing? Tenho certeza que chegando uma SAF pelo menos dobraria esse valor, mesmo estando numa Série C, numa Série D da vida, justamente por conta dessa profissionalização, né, e saber o potencial da sua torcida. Falando em torcida, o número de sócios torcedores também se manteve estável. Em 2017, algo próximo de 3 milhões e 200 mil reais anuais. 2018, 1 milhão de reais. 2019, 1 milhão e 600. 2020, 1 milhão e 81 mil. E em 2021, no último balanço divulgado, foi uma receita equivalente anual de 2 milhões e 600 mil reais. Então, no caso, um valor que vai crescendo aí com o decorrer do tempo, mas o principal foco, principalmente em relação a cotas de televisão, né? Em 2016, dali na primeira divisão, 2015, nos anos ali que conseguiram acesso, se manteve, jogou a Série A, era um valor próximo dos 60, 70 milhões de reais de faturamento, né? No mínimo de transmissão, algo próximo de 30 a 40 milhões, e caindo para a Série B, esse valor não passa de 6, 7, né? No melhor dos cenários. E olha que, por exemplo, em 2021, a receita de transmissão foi de apenas 3 milhões e 400 mil, 2019 8 milhões e 300 e 2020 apenas 4 milhões e 300 mil reais. E você, o que acha dessa história de virar um clube empresa? Você é a favor, você é contra? Quero ver a sua opinião aqui embaixo e também quanto que você acha que valeria a equipe do Santa Cruz? Estou curioso para ouvir sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Ajude nós a chegar a essa marca aqui de 50 mil inscritos no Black Cartel. Conto com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar aqui na tela final também outras sugestões de conteúdos que já gravamos sobre a equipe aí do Santa Cruz, de projeto de clube empresa, notícias do mercado da bola e o link aqui embaixo na descrição da 1xBet. Valeu, galera!